Maurício, já começou? Ainda não. Tá para começar. Jô, já passou 5 minutinhos das 9, nós já estamos com 11 participantes. O que Ah, vocês acham de nós iniciarmos? Porque depois fica gravado, se alguém perdeu ali o início, né? O que vocês não, acham? sim, vamos sim. Podemos, então, dar início? Vamos sim, você pode começar, fica com você. Combinado. Então, tá bom. Boa noite a todos. Queria agradecer a todos por estarem aqui conosco. Agradecer principalmente a Jo pelo convite. Fico muito honrada em estar participando aqui com vocês. Pode contar sempre comigo, tá, Jo? Não é trabalho nenhum, isso é com muito prazer. Obrigada a toda a equipe organizadora dessa live, sempre muito empenhados. Fico muito feliz em sempre ver esse empenho de todos vocês aí. Obrigada também por aceitar compartilhar os seus conhecimentos, a Ruth, de tão longe lá do Pará, desde que a Jo entrou em contato comigo para partilhar aqui um pouquinho e fazer essa mediação com a Ruth, já entrei em contato com a Ruth, é uma pessoa muito solícita e com certeza tem muito a nos agregar aqui. E quando a Jo me convidou, eu até comentei com a Jo e com a Ruth que me fez lembrar de uma história de quando eu estava num plantão, assumi um plantão, e naquela UTI onde eu estava tinha uma criança com paralisia cerebral, e essa criança foi porque tinha um comprometimento muito grande dos dentes, e aí precisaram intervir, fazer a extração de 15 dentes dela. E essa criança não evoluiu muito bem, teve algumas outras complicações cardíacas, algumas relacionado à parte dentária também. Então, e essa criança não teve um desfecho muito favorável, essa criança foi a óbito por conta disso. Então, assim, eu não falo isso para assustar vocês, mas eu falo para alertar da importância desse assunto e de quanto eu realmente sempre cuido com os meus pacientes, tento orientar com relação à higienização oral, quanto eu oriento com relação à necessidade e à importância que nós temos com esses profissionais da odontologia, o quanto eles nos ajudam e o quanto é importante nós estarmos tendo esses cuidados para prevenir, para evitar algumas situações, algumas complicações que podem ter um desfecho não favorável, principalmente aí na nossa galerinha de síndrome de Williams, que precisamos ter um pouquinho mais de cuidado e dedicação, né? E a Ruth hoje veio para compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Ruth, eu abro para você, o pessoal vai enviando as dúvidas pelo chat. No final, nós abrimos para eu fazer as perguntas para a Ruth, né? E aí, por enquanto, deixamos todos os microfones fechados. No final, nós voltamos a conversar, seja pelo chat ou quem quiser levantar a mão para abrir o microfone, nós vamos passando aí para vocês a palavra. É contigo agora, Ruth. Seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer novamente muita oportunidade de participar desse ciclo de lives e dizer que é um privilégio para mim contribuir e aprender com todos dessa associação que faz parte da minha história. Em especial, agradecer e falar um pouco sobre duas mães que, com seus relatos de vida, transformaram e trouxeram propósito e significado para o exercício da minha profissão. Eu queria reproduzir aqui, eu vou, não sei se está aparecendo a tela, aqui, tá? Tá projetando? Tá sim. Tá? Primeiro, ainda na faculdade, eu conheci a Lígia Lopes, presidente da Associação Paraense de Síndrome de Williams,
hoje expandida para outras doenças raras. Ela levou seu filho Davi e a Mel em um atendimento na clínica. Ela contou uma história de uma promessa que ela fez e hoje se cumpre, né? O Davi precisou passar por uma cirurgia odontológica com anestesia geral e, como a Mayara comentou, por ser um procedimento que envolve riscos, ela orou muito, essa mãe orou e pediu a Deus que, se tudo ocorresse bem, ela iria aos 4 cantos do Pará, atrás dos Williams, em diagnóstico e assistência. Tudo ocorreu bem, o Davi ficou ótimo, graças a Deus, e ela, então, ela fundou a Associação Paraense de Síndrome de Williams, e hoje ela trabalha incansavelmente aqui no estado pelos raros. Tanto que, depois de um ano de formada, eu estava lá trabalhando na prefeitura, em um vilarejo no interior, eu encontrei a Lígia e o Davi. Na época eu comentei com ela que eu tinha interesse de prestar residência para a área, e ela comentou de uma amiga, né, mas essa residência era em São Paulo, ela comentou de uma grande amiga que ela tinha e que poderia me dar esse suporte, esse apoio, caso eu fosse para a capital. E essa amiga era a Jo, né, que me acolheu, me recebeu como mãe. A Jo, por sua vez, ali, ela me recebeu muito bem na sua casa. Eu fui presenteada com esse livro maravilhoso, Mãe Coragem, também com uma coxa de cama, que para o paraense que não está acostumado com o frio foi muito importante, entre tantos almoços maravilhosos, deliciosos. E, ao ler esse livro, eu só concluí fascinada cada vez mais que nada é por acaso, porque tanto a história do Davi quanto a história da Jéssica passaram pelo hospital, o INCOR, o Instituto do Coração, que fez parte da minha formação. Então, eu dediquei meu trabalho de conclusão de residência aos meus conterrâneos, o Davi Neto, pela inspiração e motivação, e a Lígia, né? Pelo diagnóstico e cuidar das pessoas com doenças raras no estado do Pará, a mãe Coragem Jo Nunes por todo o apoio e carinho no estado de São Paulo, e a Jéssica Nunes em memória pela história que transformou tantas outras no país inteiro. Ainda eu tive o privilégio de conhecer com a Jo, ela me levou no Pico do Jaraguá para conhecer a Trilha do Silêncio e também o auditório da Jéssica Nunes, que é um lugar assim, que tem um significado muito especial, um lugar bem bonito. E retornando ao meu querido estado do Pará, hoje eu estou como supervisora do Serviço de Odontologia do CIR, que é um Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, que faz parte da rede de cuidados à pessoa com deficiência e trabalha com a reabilitação intelectual, visual, auditiva, física e múltiplas deficiências. E nesse centro nós temos o nosso Centro de Especialidades Odontológicas, que inclusive diariamente nós realizamos o tratamento odontológico com sedação e com anestesia geral. Um detalhe é que, assim como na área da educação, nós também utilizamos o termo odontologia para pacientes com necessidades especiais, mas porque esse cuidado ele vai além da pessoa com deficiência, a pessoas que têm comorbidades, como hipertensos, diabéticos, pessoas em fase de tratamento de câncer, enfim, explicando mesmo para esclarecer, porque vocês podem precisar procurar por profissionais especialistas nessa área, e eles estão, sim, atualizados e bem informados com relação aos novos termos. Mas, finalmente, para falar sobre o que é saúde bucal, sobre a importância dela, é necessário entender o que é saúde bucal. E, segundo a Associação Dentária Internacional, a Federação Dentária Internacional, ela é multifacetada e compreende, além dos sentidos de olfato, paladar, mastigação, deglutição, envolve também a transmissão de um amplo espectro de emoções e expressões faciais com segurança e sem dor, sem desconforto e sem doenças no complexo crânio-facial. Para as pessoas com síndrome de Williams, envolve muito, né? Sorrir, conversar, são ações que eles exercem muito bem e com suas características que os tornam únicos.
Um estudo realizado na USP, que contou com a participação de 25 pessoas com síndrome de Williams, mostrou como principais características orofaciais, como podemos observar primeiro nas imagens A e B, uma oclusão esquelética classe 2, que é quando os ossos maxilares e mandibulares estão mais projetados para frente, um retrognotismo mandibular, que é quando esse osso inferior da mandíbula está menos desenvolvido, e uma biprotrusão dentária, quando as duas arcadas, os dentes das duas arcadas se projetam mais para frente. Na imagem C, a gente observa uma mordida profunda, que é quando esse osso também superior, esses ossos maxilares com os dentes recobrem os incisivos inferiores quase que totalmente. Também é possível observar os incisivos, esses dentes anteriores em forma de chave de fenda, por ter uma inclinação, uma angulação menor, e diastemas, que são essas separações entre um dente e outro. Também na figura D e E é possível observar esses lábios mais grossos dos Williams e o queixo pequeno. Em F e I, mordida cruzada anterior. E em GH, temos fotos frontais e laterais mostrando a boca larga e esse achatamento médio da face. Essas características, elas podem acontecer em diferentes graus de características, estão presentes em todas as pessoas com síndrome de Williams, e além dessas, outras características também são frequentes. Em 64%, características de retenção, ou seja, permanência prolongada dos dentes de leite ou decíduos. Em 60%, esses afastamentos, que são os diastemas. Em 42%, a anodontia, que é a não formação em parte de alguns dentes. A hipoplasia de esmalte em 28%, que é como se fosse uma fragilidade na camada mais externa dos dentes. Alguns estudos mostram que ela pode estar associada à hipercalcemia, mas também esses estudos não são muito conclusivos. E esses incisivos em forma de chave em 24%. Essas características clínicas, elas nem sempre precisam de intervenção ou tratamento, por não trazerem um real impacto à saúde bucal ou geral. Muitas vezes elas são bem aceitas e tornam muitas vezes possível, como primeiro passo, até o possível diagnóstico no futuro. E apenas algumas alterações, quando adequadamente indicadas, elas podem necessitar de intervenção como a ortodôntica. Então, o que de fato é mais importante ao se falar em saúde bucal na síndrome de Williams? Por ser uma doença genética com repercussão em alguns órgãos, como rins, coração, pulmão, articulações, entre outros, existe uma preocupação na contaminação e em processos inflamatórios que podem ser prejudiciais à saúde geral. E as principais e mais prevalentes fontes de infecção na odontologia são a cárie e a doença periodontal. A doença cárie, ela é considerada atualmente como uma disbiose, ou seja, um desequilíbrio biológico, onde há perda de minerais dos dentes, provocada por ácidos bacterianos que se depositam e destroem a estrutura dentária. Já na doença periodontal, estão envolvidas a gengiva e o osso de suporte ao dente, e que passam por um processo de inflamação também pelo acúmulo de placa bacteriana com sinais de sangramento e mobilidade dentária. Essas doenças, elas podem provocar a chamada bacteremia, que ocorre quando as bactérias residentes presentes em um local do corpo, elas invadem a corrente sanguínea e podem infectar órgãos como o coração, especialmente quando ele possui algum defeito, como estenose valvar, o que pode levar a um quadro muito grave, como a endocardite bacteriana. Essa infecção, ela pode ocorrer tanto após um tratamento odontológico invasivo, que são aqueles procedimentos que envolvem algum risco de sangramento, ou nas atividades rotineiras, como escovação, mastigação, entre outras condições. Por isso, gente, é essencial manter uma higiene bucal impecável na síndrome de Williams, em especial naqueles que apresentam alguma alteração cardíaca, já que os focos bacterianos de origem bucal, eles podem prejudicar o órgão vital, que é o coração.
Como formas de prevenção e promoção de saúde, vale destacar o aconselhamento dietético sobre frequência e sobre a redução de alimentos ricos em sacarose e outros açúcares, que podem aumentar o risco à doença cárie, a complementação da higiene com o uso de enxaguante bucal com flúor, aplicações tópicas profissionais de flúor, escovação dentária pelo menos 2 vezes ao dia com creme dental com flúor, falando muito do flúor porque ele comprovadamente auxilia no processo de reparo mineral dos dentes, o polimento dentário profissional e consulta regular, né, ao dentista e selantes dentários, que são proteções aos dentes para evitar cárie. E a gente tem colocado como sugestão também, em alguns casos, o uso de uma escova de dentes elétrica, que também pode ser indicada. A maioria dos estudos fala que não há diferença de efeito, de melhor resultado entre uma escova tradicional e uma elétrica. Mas na experiência clínica, muitos pais têm relatado que, principalmente crianças, têm aceitado bastante o uso como motivação da escova elétrica, e nesse sentido, o que puder motivar um bom hábito é bem-vindo. Quanto à necessidade de visita regular ao dentista, sabemos que na síndrome de Williams, por características como hiperatividade, hiperacusia e fotofobia, o ambiente do consultório ele pode ser desagradável, e nesse sentido, a necessidade de tempo e adaptação a esse ambiente, bem como modificações por parte do profissional com relação ao plano do tratamento, como, por exemplo, para os Williams com defeitos cardíacos, a necessidade de profilaxia antibiótica, uso de medicação para aqueles que não têm alergia padrão, geralmente amoxicilina, 1 hora antes dos procedimentos invasivos, aqueles que têm algum risco de sangramento. Quando houver a constrição de grandes vasos ou deficiência intelectual que limite alguma abordagem, deve ser considerada a sedação, anestesia geral. E quando dá alta suscetibilidade de cáries, deve ser feito esse aconselhamento, acompanhamento nutricional, com relação à dieta, uma boa higiene oral, profilaxia oral, aplicação de selantes, entre outros procedimentos para evitar cáries. Quando houver quadro de ansiedade importante ou comportamento não cooperativo, deve ser trabalhado esse comportamento ou considerada também a sedação. E quando houver comprometimento renal, envolvimento, o profissional deve evitar anti-inflamatórios e aspirinas, entre outros medicamentos que podem ser prejudiciais aos rins. E aqueles que fazem hemodiálise, diálise renal, o tratamento deve ser realizado no dia seguinte. Ainda para aqueles com tendência a sangramento, testes e exames devem ser solicitados a fim de evitar os riscos ao sangramento. Assim, com esse planejamento, essas abordagens, e junto aos pais, deve ser bem conversada, pais, mães e responsáveis, chega-se a um acordo sobre a melhor forma de tratamento, sempre evitando, claro, como nós comentamos, procedimentos com sedação, anestesia geral, porém, quando ela é necessária, bem indicada, deve ser tomado todos os exames pré-anestésicos, operatórios, com cuidado, para que tudo vá bem, para assim chegar a um plano de tratamento e acompanhamento das pessoas com síndrome de Williams. Sabemos que nós temos muito a aprender com todos vocês, que convivem e conhecem muito bem, né, seus filhos e todas essas características que são únicas. Eu deixo o meu e-mail à disposição para quem quiser enviar alguma dúvida, alguma pergunta, mas também a gente já abre para participação. Foi bem breve, foi mais rápida. Comentei com a Mayara que a gente não ia se estender, mas a gente gostaria de contar com a participação de vocês para alguma dúvida. Que bom, Ruth. Ótimo assim. Agora nós podemos abrir para algumas perguntas, né? Se o pessoal ficar à vontade para abrir o microfone. Eu já começo com uma pergunta, então, aqui, Ruth, para você, que o Igor fez.
E ele coloca assim: boa noite. Essa elétrica, a escova elétrica, né? Isso. Poderia ser com a Z-Vibe, ferramenta vibratória, usada para estímulos orofaciais? Ele comenta que o meu filho tem 1 ano, está com 6 dentes. Já seria o caso de levá-lo a uma consulta profilática? Sim. Na verdade, a gente recomenda que desde a gestação seja feito acompanhamento pré-natal, de orientação para a mãe, e antes mesmo de nascerem os primeiros dentinhos, a mãe e os pais procurem a avaliação odontológica para avaliação de... A gente não avalia apenas dente, né? De outras estruturas como a língua, o freio lingual, e desde que nascem os primeiros dentes, já é recomendada a remoção mecânica com escova, dessa placa bacteriana dos dentes dos bebês. E a gente sempre enfatiza que os dentes de leite, eles são muito importantes porque eles servem de guia para os dentes que estão formando os definitivos. E, além disso, eles muitas vezes demoram um tempo para trocar, com 10, 11 anos. Então, eles, se desenvolverem uma dor, um processo infeccioso, eles podem trazer prejuízo, impacto social e para a criança, para o adolescente. Então, eles têm que ter uma atenção. O que a gente observa muito é que, claro, diante do diagnóstico, como a Jo mesmo fala no livro dela, tudo novo, de uma mãe, um pai que vai ter um filho com síndrome de Williams, existem diversos cuidados, diversos profissionais especialistas que ele vai procurar para acompanhamento do filho, e às vezes o dentista, apesar de alguns médicos também alertarem, como a doutora Maiara, sobre a importância desse cuidado, ele acaba ficando um pouco esquecido por alguns pais ou responsáveis, e por isso a gente veio falar dessa importância desse cuidado, e é bom ver que alguns pais já têm essa preocupação de levar no profissional também, de receber uma orientação, e eu acredito que é muito importante esse cuidado, essa atenção para a parte odontológica também, junto com as outras áreas. Com certeza, Ruth, concordo com você, já desde o início, no pré-natal, já venho falando para a mãe com relação a esses cuidados todos, durante a puericultura, né, a importância de passar pela parte da odontologia, para fazer essa avaliação, mesmo sem dente, precisa estar fazendo essa avaliação, como você comentou, e não é diferente em Williams, né, então, sem dúvida, isso é muito relevante, já iniciar nas consultas profiláticas mesmo antes de ter dente, né? Então, respondendo ali a pergunta do Igor, sim, é muito importante já levar para essas consultas aí. O Igor... Maiara, Oi? oi, eu posso depois fazer uma pergunta para a Ruth depois? Pode. Ou agora? Não sei. Pode, Mônica, pode sim. Depois eu comento com relação ao Z-Vibe, dessa primeira pergunta do Igor. Pode falar, Mônica. Ruth, eu sou Mônica, sou dentista também aqui em Toledo, sou dentista da Lara, com muito prazer. Uma dúvida só em relação aos casos de mineralização de esmalte, Ruth. Com o William, a gente pode seguir o mesmo protocolo em relação, por exemplo, eu uso normalmente o verniz fluoretado e a profilaxia e o verniz fluoretado. Essa conduta também que você segue, é nessa linha também de tratamento que a gente pode realizar? Sim. Hoje a minha conduta tem sido modificada também por uma nova corrente da odontologia, que é a odontologia minimamente invasiva. Sim. Uhum. De trabalhar com os vernizes de flúor, ionômero de vidro, tentando evitar aqueles procedimentos restauradores mais invasivos, extensos, exatamente. Uhum. Então tá. Normalmente quando você não tem perda de estrutura, né? O verniz você consegue controlar bem os casos em que você tem, às vezes, no defeito do esmalte, às vezes o início de uma lesão cariosa, né? Uhum. E aí no ionômero fazer o selamento. Então tá joia. Obrigada. Nada. Obrigada, Mônica.
Sempre pode colaborar aí conosco nas respostas também. Uma das coisas que eu queria citar ali, que foi uma das primeiras perguntas que o Igor colocou com relação ao Z-Vibe, né? Com relação à escova elétrica, se podia ser com o Z-Vibe. O Z-Vibe, ele serve de estímulo sensorial também, não sei se a Ruth conhece, eu já conversei com a Mônica sobre isso, ela tem conhecimento também. A escova elétrica, quando eu vou contar a minha experiência, né? Quando eu comecei a usar a escova elétrica, a Lara começou rangendo os dentes. Aí eu parei a escova elétrica, ela melhorou. E com o Z-Vibe já foi diferente. Nós mantemos o uso do Z-Vibe de uma forma contínua para estímulo sensorial por conta da motricidade oral, com o auxílio da nossa fono, e com isso ela não tem esse ranger de dente. Então precisa ser avaliado também. Não sei se na sua prática clínica você tem acompanhado isso, Ruth, ou a doutora Mônica, com relação à questão de ranger dos dentes quando se usa a escova elétrica. Não, não tenho acompanhado muitos relatos, eu acho que a doutora Mônica tem mais a contribuir nesse sentido. O que os pais relatam mesmo, alguns com relação ao uso da escova elétrica, e é algo assim que, por trabalhar no SUS, na atenção pública, eu não costumo indicar muito aos usuários por conta do valor elevado, que às vezes não é acessível, a não ser que os pais relatem, e quando a gente observa que eles podem e querem investir em algo que tem um custo maior, a gente recomenda e relata dos benefícios. Também ainda não vi muitos estudos a respeito das vantagens com relação às questões sensoriais, orais e dos estímulos, mas acredito que a doutora Mônica, já por ter esse contato, pode fazer algum comentário a respeito. Em relação à escova elétrica em si, de repente desencadear na criança, estimular, vamos assim dizer, a questão do ranger ou mesmo o apertamento, a gente não observa, né, que isso aconteça. E a escova elétrica, eu concordo com você, Ruth, é mais um olhar clínico no sentido assim, os pais me relatando que parece que a criança fica mais motivada. Mas eu sempre gosto de reforçar que ambas, bem usadas, vão fazer o papel da remoção do biofilme, remoção da placa, fazer a boa escovação, né? E tem a questão do custo, sim, né? É uma escova que tem um custo relativamente alto para algumas famílias, e então eu deixo muito mais assim, como uma parte lúdica, e eu nunca digo, ela limpa mais do que a outra, porque eu não a vejo dessa forma, mas os pais relatam que acaba, mas é aquela motivação assim, que parece o brinquedo novo, depois passa e também a criança já se desinteressa, né? No caso do Williams, que, né, nem da Lara, que a Maiara já vinha de uma experiência com o Z-Vibe pela própria estimulação, e ela me relatou a questão da elétrica que parecia ter acentuado esse apertamento, esse ranger dos dentes, então ela suspendeu, mas não vejo essa relação direta com as crianças, com outros pacientes meus, né? Não tem essa associação direta. Até porque o ranger dos dentes envolve, nossa, muitos fatores, né? Hoje, com a criança, né? O dentinho é só a ponta do iceberg, né? O ranger, o bruxismo, é tudo a nível do sistema nervoso central e é lá que começa tudo, né? Então, mas aí você tem que ver vários fatores, né? Que tá levando essa criança a apresentar esse quadro. Ótimo, combinado. Então, eu vou passar para a próxima pergunta. Com quantos anos é aconselhado o uso do aparelho para correção da arcada? Quem perguntou foi a Carolina. Bom, não existe uma idade específica, existe a ortodontia preventiva, a interceptativa, que atua em diferentes, e a corretiva, que é essa mais conhecida, que é com o uso dos brackets, fios, enfim. Existe essa especialidade de ortodontia, não é minha área de atuação, mas o que a gente vê muito é que o uso do aparelho ortodôntico, ele deve ser bem pensado e bem indicado, especialmente porque ele retém um maior acúmulo de placa bacteriana, e por isso pode ser utilizado, sim, para tratamento, para correção de maloclusões, apinhamentos dentários,
mas deve ter um controle ainda mais rigoroso desse acúmulo de placa para não prejudicar e levar ao desenvolvimento ou suscetibilidade maior de doenças de cáries, enfim. Então, pode ser utilizado com dentição decídua ou mista ou ainda na dentição permanente. Nessa idade deve ser avaliada pelo profissional. Certo. Marcos pergunta, então, Ruth, minha filha tem 4 anos e até o momento não desenvolveu os dentes caninos superiores. Tipicamente, os permanentes também estão ausentes? Neste caso, com que idade ou quais as soluções que existem para repor os dentes desde cedo? Ela não formou ainda os caninos permanentes, é isso? Marcos, se tu quiser abrir o microfone e conversar com a Ruth, fica à vontade aí. Ah, tá bom. Abri aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Ela não desenvolveu esses 2 caninos da frente aqui de leite, né? E a gente não sabe se os permanentes também estão ausentes, né? E nesse caso, nessa ausência, como é que cuida, assim, né? Se faz de algum tipo de prótese mais cedo, mais tarde? Como é que funciona normalmente isso? Deve ser avaliada a idade dela, como nós comentamos, tem um atraso na erupção, esfoliação de alguns dentes, e também é importante, junto com esse exame clínico e comparação da idade, se possível, a realização de um exame radiográfico, porque esse dente ele pode estar presente, ele pode não ter formado, ou pode estar presente internamente no osso, na porção dos maxilares, sem conseguir erupcionar na cavidade bucal. Deve ser feita essa avaliação antes de se pensar em repor um dente, né? Mas pode ser lançada mão de prótese também, ou correção ortodôntica, dependendo do espaço e da falha dos dentes envolvidos. Então, é bom procurar, de repente, fazer exames complementares, para ver se ela de repente vai formar, já formou esse dente, ele só está um pouquinho atrasado. Muito obrigado, viu? Uhum. Mônica, tinha aberto o microfone, quer falar alguma coisa, complementar? Só complementando em relação a não ter o permanente, Marcos, essa idade agora, né, Ruth, aos 4 anos, talvez o exame complementar seria para ver a presença do dentinho de leite, que pode estar retido aos 4 anos. Mas o germe do permanente, até pela característica da gente, né, que a Ruth comentou, de ter esse atraso nas trocas, pode ser que o germe do permanente ainda aos 4 anos não apareça, mas sendo um falso negativo, entendeu? Então, talvez fazer agora, assim, a avaliação em relação à retenção do de leite, né? Mas o permanente pode ainda não estar por ali na maxila em função de algum atraso próprio mesmo da síndrome, né? Mas vale a pena investigar, né? Porque se está retido, eu não sei também, Ruth, daí, no caso da retenção, né? Porque seria, daí, vamos pensar assim, a gente estar trazendo esse dentinho para o arco já seria um procedimento mais invasivo, né, Ruth? Daí envolve toda a questão clínica também, né? Então, até onde, né, O nós impacto podemos... disso, né? Nem sempre, como a gente exatamente. comentou, algumas características, elas não precisam de intervenção, então, acompanhamento, ver o impacto que isso traz. Tem que ver tudo isso. Uhum. Ruth, Oi? aqui é Roberta, eu sou mãe de Maria Eduarda, que tem 19 anos, aqui de Recife. Quando ela tinha uns 11 anos, a dentista dela indicou que eu procurasse ortodontista para avaliar o uso do aparelho, né? Aí eu fui em 2 ortodontistas e os 2 indicaram que não colocasse, exatamente por isso que você falou, pela higiene. Os dentes são muito pequenos, né? São uns paquinhos de dente, né? A gente ainda completou os caninos com resina, pensando na colocação do aparelho. Mas como a higiene não é essas coisas, né? De vez em quando tem que
dar uma ajeitada, né? Uma vez por semana passar um fio dental, porque não passa direito. E aí a gente ficou pensando, será que valeria a pena? Então, a gente fez o aparelho fixo, né? Aquele que bota no céu da boca, para melhorar esse encaixe, né? Que eu não sei como chama, do dente superior no inferior, para o inferior alinhar um pouco, porque os 4 do meio eram muito altos, né? Finos e altos, assim, em relação a todos os outros dentes. E ela usou, né? Usava, assim, umas 10 horas por dia, mais ou menos, à noite, mas não usava durante o dia. Agora que ela já completou e está saindo os sisos, né? Eu estava pensando em fazer um alinhamento mais de estética, né? Só que o canino ele é um pouco para dentro, né? Sei lá, vale a pena preencher, assim, não só na altura, mas no nível de resina, ou o dente vai ficar muito grosso, alguma coisa desse tipo? Se for pensar na correção se ela for usar o aparelho fixo para correção e tiver bom resultado, e ela melhorar a higiene bucal dela, porque o tratamento ortodôntico, ele depende muito dessa estrutura de suporte ósseo da gengiva em bom estado, né? Quando ela está com características de inflamação, esse tratamento, ele é demorado, ele é atrasado por esse processo inflamatório que é provocado por uma higiene bucal um pouco deficiente, mas se ela tiver atualmente com essa boa condição, o próprio tratamento ortodôntico possibilita essa aproximação desse canino para uma posição mais adequada e evitando, assim, esse acúmulo de resina. Como a gente estava comentando com a doutora Mônica, materiais restauradores, hoje a odontologia tem caminhado muito para um lado estético, de acréscimo de materiais e modificação da estrutura dentária, e esses desgastes, essas inserções, elas mudam a conformação natural do dente e muitas vezes precisam de reparos ao longo da vida. Então, o dente que é restaurado, que ele é inserido resina, ele daqui com algum tempo, essa resina ela pode manchar, ela pode mudar e pode ser necessário ser realizada uma nova intervenção naquele dente. E às vezes a cada nova intervenção são feitos novos desgastes no dente natural. Então é algo que deve ser bem pensado quando se pensar em mudar a forma de um dente, principalmente em inserção de material dentário. Quando a gente faz, fica lindo, mas a gente tem que pensar também a longo prazo, né, na Entendi. qualidade. Agora a senhora está falando na lente de contato, não é isso? Às vezes também em inserção de material com resina, direto mesmo. Ah, também, certo. porque às vezes é feito um contorno, um preenchimento, mas que nenhum material odontológico hoje, apesar de eles foram muito aprimorados, eles estão muito com uma qualidade elevada, mas ainda assim eles não superam a qualidade de um dente saudável, natural, né? Hum. Então, Mas aí seria o ideal, então, colocar o aparelho para puxar o dente para frente, né? tentar primeiro Mas essa aí teria que ser flexibilidade. inteiro. Sim, um aparelho ortodôntico fixo, acredito ser o caso da sua filha, né? Já que ela já fez toda essa preparação, ela já está caminhando para isso, acho que vale a pena pensar nessa correção da forma do dente. E se não tiver um resultado muito bom, estético adequado, vem a inserção da resina, como a senhora comentou, como possibilidade para complementar esse tratamento ortodôntico. Entendi. Obrigada. Nada. Continuando aqui no chat, a dona Roberta comentou também aqui que a filha dela não suporta escova elétrica por conta da sensibilidade. Realmente, essa questão de sensibilidade, de todo esse estímulo sensorial acaba sendo influenciado em algumas crianças ou algumas pessoas mesmo na adolescência, na juventude, no adulto, acaba não suportando, principalmente o Williams, porque eles têm toda essa parte sensorial muito aguçada, né? Então, muito provavelmente seja por conta disso, tá, Roberta? Não sei se a doutora Ruth quer comentar alguma coisa com relação a isso também. Sim, no CI nós atendemos muitos usuários autistas. E eles têm essa questão sensorial com barulho, com ruídos, e varia de pessoa para pessoa. Alguns têm uma tolerância maior,
até a canetinha que o dentista usa, né? O rotatório, esses barulhos, alguns têm uma baixa tolerância e outros já conseguem tolerar bem, então isso varia muito. Com certeza, Ruth. Aí o Marcos comenta, faz mais uma pergunta, eu até tinha separado essa pergunta também para fazer, e aí vamos aproveitar lá. Uma pergunta que aparece muito nos nossos grupos ali, dos pequeninos, né, principalmente, e é uma das dúvidas que eu levei ali no início para a doutora Mônica, quando começou a nos atender, eu falei, será que pode, né? Eu vejo muitos pais falando que não poderia, e aí eu não tinha uma bibliografia, uma referência bibliográfica para nos orientar com relação a isso. Talvez a doutora Ruth consiga nos orientar com relação a desde quando iniciar o uso da pasta de dente com flúor e qual a quantidade de flúor com o nascimento dos primeiros dentes. Hoje, na filha do Marcos e da Malu, que tem 4 anos, na Olga eles usam a pasta de dente de 950 ou 1.100 ppm. Então, eu queria também uma orientação, o que você tem de prática clínica em Williams, Ruth, se tem alguma relação que precisa ser menos ou não sei se tem alguma relação com o cálcio, porque para Williams eles têm o cálcio muito elevado, né? Eu não sei se tem alguma relação ali na questão de interferir o cálcio com o flúor. Você sabe me dizer alguma coisa no metabolismo? O flúor, ele deve ser pensado como um medicamento que deve ser administrado, usado na dosagem correta. Para ele ter um bom efeito, ele deve ser utilizado nas concentrações a partir de 1.100 ppm. Então, o que vai mudar é a quantidade que deve ser inserida na escova para utilização. A gente recomenda para crianças bem pequenas utilizar sempre o creme dental com flúor, elas ainda estão aprendendo a cuspir, então é recomendada a quantidade de 1 grão de arroz cru, bem pouquinho, uma quantidade mínima, para não ter essa ingestão, e se essa ingestão existir, ela seja bem reduzida. E aumentando gradativamente conforme a idade e o desenvolvimento dessas habilidades, né? Até crianças maiores, em torno de 5 a 6 anos, já pode ser utilizado do tamanho de 1 grão de ervilha. Então, a gente recomenda sempre a partir dessa concentração. E alguns pais têm uma filosofia de serem orientados por alguns profissionais de utilizar o creme dental sem flúor, mas na nossa conduta, na nossa prática clínica, a gente tem indicado por esse efeito de proteção aos dentes maior. Tá bem, então, Ruth, obrigada pela resposta aí. Antes de ler a próxima pergunta, eu queria comentar, antes vocês estavam falando com relação a procedimentos invasivos, e aí você falou lá nos planos terapêuticos e nos fatores de risco, você comentou em alguns momentos com relação a fazer alguns procedimentos com anestesia, com sedação. Sempre é importante estar relembrando e alertando os pais de Williams, principalmente, com relação ao procedimento de sedação, que as crianças com Williams demoram um pouquinho mais para retornar de todo processo ali da sedação, né? Então, precisa ser muito bem orientado e conversado, se possível, dentro do ambiente hospitalar, né? Com o anestesista, conversar bastante com o anestesista. No site da sociedade tem ali uns artigos que falam bastante sobre essa parte da anestesia, o quanto é importante a hidratação antes da anestesia, o quanto a relevância de termos um leito de UTI preparado para caso aconteça algum imprevisto, né? Principalmente naqueles Williams que tem algum comprometimento cardíaco, né? Cardiovascular, como a Ruth já havia comentado. Então, então precisa ser muito bem avaliado e acompanhado essa parte, porque o pós-anestésico é um pouco mais prolongado para Williams, né? E eles têm alguns comprometimentos cardíacos que podem ter uma predisposição maior a uma parada cardíaca, né? O coração demora um pouquinho mais para voltar a ter a frequência cardíaca normal, então ele tem uma bradicardia. Só alertando um pouquinho mais com relação a esses procedimentos com sedação, com anestesia,
para frisar um pouco mais aos pais aí ficarem alertas e sempre ter um anestesista bem orientado antes do procedimento, né? Passar por alguns exames pré-operatórios. Sim, às vezes nós atendemos em alguns consultórios particulares e os pais chegam, às vezes, procurando alguma técnica de sedação, mas a gente, como você comentou, doutora Nayara, o risco, ele exige um ambiente hospitalar mais seguro, com profissionais, que é como a gente faz no nosso centro, passa por uma avaliação pré-anestésica. O ideal é fazer um fluxo de exames, eletrocardiograma, raio-x de tórax, se são solicitados exames, o médico cardiologista e anestesiologista, eles avaliam, são profissionais especialistas que vão avaliar se está em condição ou não, e fazem essa liberação para o procedimento odontológico, tornando assim o procedimento muito mais seguro de ser agendado. Claro que isso não exclui também a possibilidade de qualquer intercorrência, mas é trabalhado para uma margem de segurança maior, né? E esse procedimento é realizado de forma eletiva e não de urgência, de preferência. Exatamente, isso que você falou agora faz todo sentido, a questão de fazer de forma eletiva, né? E por isso que precisa ter a prevenção e o acompanhamento odontológico. E até você comentou com relação ao acompanhamento quadrimestral, né? Com o selante, com o flúor, o que você falou com relação a isso mesmo? Sim, geralmente, para a população geral, é indicado ir 2 vezes ao dentista no ano, né? Mas, para aqueles pacientes que precisam de uma atenção maior com relação ao cuidado da higiene bucal, que pode ser precisar de um reforço, é importante, ou mais tempo para adaptação e evitar, assim, chegar a uma necessidade de um procedimento sob sedação, é necessário visitas mais regulares. Às vezes a gente indica a cada 3, 4 meses essa ida ao dentista, e assim, geralmente eles ficam mais familiarizados. Claro que às vezes existem aquelas pessoas que têm a oportunidade de ir desde cedo, sem nenhum problema, sem nenhuma cárie, esse é o ideal, mas a gente entende também algumas realidades em que já chegam com necessidade, já chegam com um quadro de dor, já chegam com necessidade de intervenção. E aí, diante disso, a gente muitas vezes muda o plano de tratamento, claro, para evitar esses riscos de infecção, quadros maiores, quadros de abscesso, e dependendo da condição que chega para a gente, a mudança no plano de tratamento, às vezes a gente não tem muito tempo a gente precisa ter uma certa urgência para agir, não tem muito tempo para trabalhar a questão da adaptação, a mudança de comportamento. Então, às vezes a gente, apesar de ter uma certa resistência com a indicação da sedação, da anestesia geral, às vezes ela é necessária, dependendo desses quadros que são avaliados a princípio. Por isso é bom trabalhar, como você comentou, na prevenção mesmo, sempre que possível. Certo. Obrigada, Ruth. Então, nós temos uma outra pergunta aqui da Ismênia. Ela comenta: o Lucas, de 21 anos, teve cárie. A princípio, a dentista disse que era caso de canal. E tive muito medo, pois não tive nem tempo de pensar, mas quando ela ia fazer o procedimento, voltou atrás e preferiu estudar melhor o caso. Agora, se tiver que fazer canal, devo me preocupar com a anestesia que será dado? Ela deve avaliar a condição, principalmente geral dele, cardiológica. Para cardiologista, existe sim uma indicação de anestésicos que devem ser recomendados, ela deve estudar isso, e deve estudar também, apesar de o canal não envolver sangramento direto, ele é considerado também, numa primeira abordagem, um procedimento invasivo, que vai precisar daquela profilaxia antibiótica que a gente comentou, feita uma limpeza interna no dente, irrigação, limpeza para esse alívio da dor. Então, acredito que tudo isso ela deve estar estudando já para fazer esse procedimento com segurança. Mas é um procedimento importante, o canal, porque ele visa preservar, manter a estrutura do dente, né? Para esse dente não ser perdido, não ser removido. Então, acho que vale a pena ela continuar acompanhando esse caso, né? Retornar com ele para avaliar o quanto antes, porque o dente também, quando ele chega no estágio de precisar de tratamento de canal, ele já é um dente mais fragilizado,
que precisa de uma intervenção e de uma proteção maior, para ele não ter risco de fraturar, enfim, não ser perdido. Ótimo. A Roberta comenta também, e a Sensodine? Estou usando essa para diminuir o sangramento das gengivites, quando passo o fio dental. Você orienta alguma específica? O que você fala com relação a isso, doutora Ruth? A Sensodine, ela é uma marca muito boa, especialmente para os casos de sensibilidade ao frio, sensibilidade dentária, né? Quando ingere algum líquido, sorvete, picolé, alimentos assim. Existem linhas também da Sensodine que tem esse objetivo de melhora na qualidade gengival, mas de modo geral, o que vai trazer um bom resultado nem sempre é somente o creme dental, mas principalmente uma boa escova, e a gente sempre recomenda uma escova extra macia, e que essa escovação ela seja feita sempre próxima à gengiva, não só nos dentes, e o uso do fio dental também, como ela tem feito, é muito importante para melhora desse sangramento. O sangramento, ele aponta uma necessidade de melhor cuidado ali, que uma gengiva saudável, normalmente ela não deveria sangrar. Então, esse creme dental é bom, mas melhor ainda investir numa boa escova também. E existem boas escovas no mercado, essas escovas devem ser trocadas também, ou quando elas estiverem já desgastes, né? Mas geralmente no período de 3 a 4 meses também, elas devem ser trocadas. Você comentou em várias vezes com relação ao uso do fio dental, a importância que é disso. Os Williams têm os dentes um pouco mais afastados um do outro, né? Mas isso acaba, querendo ou não, tendo um ou outro um pouco mais próximo, né? E eles devem ser loucos espertos, né? Eu acho que tem que ficar no pé deles. Eu não conheço nenhum Williams adolescente, jovem, mas eu sou louca para conhecer, para ver, porque eles devem ser muito espertos. E realmente a gente tem que ficar no pé, né? Para fazer toda essa higienização e esses cuidados aí. Sim, a gente vê nessa idade da adolescência uma de motivação, mas assim, de modo geral, né, para banho, os pais relatam que não tem muita disposição para tomar banho, não tem disposição muito para escovar os dentes. E aí é exatamente a idade, às vezes, que eles chegam com essa queixa estética e o desejo, muitas vezes, de usar o aparelho ortodôntico. Só que aí junta essa desmotivação e indicar o aparelho ortodôntico nesse momento pode ser perigoso. Porque o mais importante para o início de um tratamento ortodôntico, eu acho que é a motivação com relação à higiene oral. O aparelho torna mais difícil o uso do fio dental, ele retém mais placa, como a gente comentou, e então é algo que pode ser feito sim, mas assim, com uma moeda de troca também. Olha, você precisa melhorar, então a gente vai pensar melhor na questão do aparelho, que é nessa idade da adolescência eles despertam bastante interesse pelo uso do aparelho mesmo. A Jo até comentou, quando nós estávamos colocando com relação aos riscos cirúrgicos, aos riscos anestésicos, a Jo comentou que a Jéssica teve uma parada cardíaca na mesa na cadeira do dentista, né? E até ela volta a falar ali depois que, após esse episódio, só podia passar na odonto da Incor e que foi um susto mesmo e que não se indica, a sorte é que ela tinha uma ambulância e era perto da Incor. Então, realmente, é esse cuidado todo que nós precisamos ter nesses procedimentos anestésicos também é relevante. A Roberta comenta com relação à anestesia local, também precisa esse tipo de preocupação? Sim, foi a pergunta acho que sobre o tratamento de canal, envolvia essa questão do uso do anestésico local. A doutora Mônica, eu acho que ela já deve ter tido algumas experiências assim. Às vezes o médico cardiologista, é sempre bom a gente consultar, claro, o médico cardiologista que atende, que é o profissional responsável, né, por acompanhar a pessoa com síndrome de Williams. Só que às vezes eles indicam o uso de anestésico sem vasoconstritor, né? A gente solicita o parecer do estado atual de saúde e muitas vezes ele indica esse tipo de anestésico. E no INCOR, que inclusive a odontologia do INCOR ela é bem próxima ali do pronto-socorro, e é interessante que a Jéssica, ela
foi submetida, né, ao transplante, foi a primeira Williams que recebeu o transplante cardíaco. Lá no INCOR, nós fazemos também muito acompanhamento pré-operatório, cirúrgico, de pessoas que iam ser submetidas a diversas cirurgias cardíacas ou de transplante. E esses transplantados, eles tinham que ter um acompanhamento rigoroso depois, pela imunossupressão e o risco de contaminação, que podia ser de diversos focos, né, inclusive da boca, que é um ambiente cheio de bactérias, enfim. E para pessoas que acompanhavam fora do INCOR, a gente fornecia orientações sobre o tipo de anestésico. É a principal dúvida, normalmente, que as pessoas têm, as mães têm essa preocupação, e os profissionais que atendem também. E a gente recomendava o uso do anestésico com vasoconstritor, geralmente a lidocaína, que é um anestésico mais seguro, mais estudado, padronizado, mas limitando a quantidade, né? Não pode ser utilizados muitos tubetes, que são os cartuchos que o dentista utiliza, principalmente em criança, porque a gente não leva em consideração o peso, enfim, é um medicamento. Então, digamos que acontece uma situação em que há necessidade de aplicação dessa anestesia, ela não está fazendo muito efeito. Então, o profissional ele tem que ter o bom senso de usar a quantidade e a técnica adequada para não ultrapassar o limite recomendado do uso de anestésico. Então, tem sim essa importância do cuidado com o tipo do anestésico a ser utilizado. E normalmente é bem isso, né, Ruth? Eles pedem o sem vaso e o sem vaso nós temos um tempo de trabalho menor, né? E a questão até de você controlar o sangramento também, né? Se é um procedimento mais invasivo, né? Então, eles põem a gente numa saia justa, né? Né, o conhecimento nos mostra a lidocaína com vasoconstritor, que até para gestante também, hoje é um anestésico que nós, né, usamos com bastante segurança, e a gente fica nessa saia justa, né? Mas o profissional tem que, sim, ver a questão de peso, criança, tudo isso, né, envolve, porque é medicamento é dose certa, né? Então, né, quando procurar o profissional, ter esse cuidado, né? Se ele está atento a essas recomendações, porque se começou o procedimento, a criança, de repente, tem alguma situação que pode estar com dor, você tem que aumentar a dose, até onde eu tenho segurança para fazer isso, né? Então, tem que ser muito bem planejado. E aí, quando a criança sente dor, para que eles tenham alguma cardiopatia congênita mais grave, a própria adrenalina endógena, ela Sim, pode já trazer mais pode. prejuízo. Uhum, A gente pesando a quantidade de lidocaína, que ela é pequena, do anestésico, a gente opta por usar, por saber que o efeito dela vai tornar o efeito do anestésico mais duradouro, com um efeito melhor. uhum. Sem dúvida, a conversa entre os profissionais que estão atendendo esse paciente é muito válida, né? Com um planejamento precoce ali e com todas as seguranças. Mas, de fato, essa questão do anestésico local ali, como a Roberta comentou, também precisa ser muito bem cuidado e com muita cautela. Ruth, só voltando um pouquinho em relação ali a uma pergunta a fazer a questão de medicamento, de remoção de tártaro, a parte da profilaxia antibiótica, você acha que mesmo sendo a nível subgengival há essa necessidade? E se a gente às vezes tem, né, uma situação com essa gengiva mais sangrando, já por um processo já inflamatório, a cobertura antibiótica daí vai depender também do que o cardiologista orientar, ou nesses casos vocês realizam sempre a pré-procedimento? No INCOR, a gente conseguia identificar, através do ecocardiograma, que eu acho que é um exame muito válido, o tipo da cardiopatia existente. Porque alguns tipos de cardiopatia, eles não têm indicação, são de baixo risco para endocardite, e outras elas têm um alto risco. Então, a gente observava essa indicação, mas com relação aos procedimentos indicados, mesmo às vezes para uma cardiopatia mais grave, mesmo uma raspagem supra, assim, para todo mundo entender o que a gente está falando, a profilaxia supra ou sub é quando ela está, uma mais superficial, ela é a supragengival, e a mais profunda, mais invasiva, é aquela que está abaixo da gengiva, que realmente tem um sangramento, pode ter um sangramento maior. Até para essa mais externa, na porção dos dentes que estão mais para fora mesmo,
a gente indicava a profilaxia, mesmo sabendo que esse procedimento se assemelha a uma escovação diária. E, nesse sentido, a gente comentava bastante que esse risco de bacteremia, até durante uma escovação, como eu comentei, né, ele pode existir, por isso é importante evitar esse acúmulo nos dentes, porque pode acontecer de um procedimento odontológico resultar um quadro grave de endocardite, mas também dessas atividades diárias também. Então, às vezes a gente indicava sim para alguns procedimentos como a profilaxia, que é o polimento dentário, já indicava a profilaxia antibiótica, o uso da medicação com antibiótico antes do procedimento. Ah, tá. Preocupa, né? E é o que você falou, às vezes mesmo uma escovação, né? Se chegou no acúmulo de placa a ponto de já ter um sangramento, às vezes a própria escovação, o risco da bacteremia existe, né? Então é escovar, 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 né, gente? A gente não pode ter grude dos dentinhos, né? Eles têm que estar limpinhos mesmo, né? Esse é toda a diferença aí. Verdade. Eu costumo dizer que é no amor ou na dor. É igual a lavagem de nariz com soro fisiológico. Aquela lavagem, eu mostro os vídeos para os pais, eu falo, tem que fazer mesmo que está chorando e tem que escovar mesmo que chore. É para o bem, né? Então, às vezes ele não quer, é chato, mas é pensando no bem, sempre. Com certeza. Eu acho que respondeu a resposta ali que a Roberta havia perguntado, né? E a Jo até comentou que depois ela deu risada e depois da parada cardíaca da Jéssica ficou assustada que passou a cuidar mais dos dentes. Então, não precisamos esperar acontecer algo assim crítico para daí nós orientar nossos pequenos para cuidar desses dentinhos aí, né? Daí ela comentou, tudo que ela comia, ela já corria para escovar os dentes. O Ayrton perguntou, doutora Ruth, o que devo falar para o dentista que não conhece a síndrome? Nós temos é muito comum essa queixa entre os pais, ali, principalmente nesses grupos, no grupo que eu participo dos pequeninos, o quanto os profissionais não conhecem a síndrome. Isso é comum, porque de fato é uma síndrome rara, né? E aí, em maior parte desses eventos raros, nós acabamos não tendo muito conhecimento, mas assim, vai do profissional ter interesse para estudar sobre aquilo, dos pais levar o material para os profissionais estudarem, e de fato nós temos assim um desconhecimento muito grande com relação a muitas doenças, né? E de fato o acolhimento do profissional para essa família faz toda a diferença. Então, assim, o que você diz assim resumidamente que os pais precisam estar levando nas primeiras consultas aí para o dentista? Olha, aqui eu já deixei registrado minha admiração pelos pais de Williams da Associação Brasileira Paraense do Rio de Janeiro, de todo o Brasil, porque assim eu até desconheço um grupo tão forte, empenhado em divulgar para os profissionais, para todo mundo, de ir atrás mesmo. E assim, nada é por coincidência. Hoje mesmo, eu cheguei no consultório lá no trabalho da minha amiga que estava atendendo, e estava lá um panfleto de Williams. Aí eu perguntei, a mãe do Davi veio aqui? Aí ela falou, não, que era uma outra mãe de Williams, ou seja, vocês já andam com os materiais, informando, falando sobre a doença para os profissionais que desconhecem. Aí a minha amiga comentou, né, e tudo. Aí eu falei, nossa, hoje mesmo, né, eu vou falar sobre isso agora, uma pergunta sobre isso. Eu acho que vocês têm uma participação, um papel muito importante. Realmente existem muitas síndromes, muitas patologias que o profissional às vezes desconhece, mas acho que quando o profissional é de confiança de vocês e vocês estão ali prontos a dar a mão para estudar, como é o caso que foi relatado do canal, falou, não, vamos pensar primeiro antes de fazer qualquer intervenção, eu acho que já é um bom sinal. O profissional pode não saber tudo, realmente a gente aprende muito com vocês, assim, a gente conta também com a paciência, a compreensão, às vezes o profissional ele tem essa falta de informação, mas com a ajuda, todo mundo junto, a gente consegue oferecer o melhor, né? O profissional, quando ele está empenhado em fornecer um bom atendimento, ele vai atrás também, estuda, pesquisa, se profissionaliza, faz especialização.
o INCOR mesmo, ele oferece cursos, acho que pela Prefeitura de São Paulo, não sei, eu lembro que a gente tinha algumas aulas que eram abertas para diversos profissionais da odontologia, e era um curso bem completo, com cardiologistas de diversas áreas da cardiologia, que a cardiologia também, né, tem subdivisões ali imensas, coronária, da hipertensão, da valvar, enfim, era um curso bem completo e os profissionais interessados por essa área, eles podiam procurar, e em São Paulo tem muitas oportunidades, sim. Ô, Matheus, presta atenção na live. Pode mexer no celular. Oi, me conhece que o Matheus, eu moro Baixo Grande Paulista, tenho 20. A Jo comentou aqui no final, faz todo sentido, né? Vai em consonância com o que o Ayrton perguntou lá. Fiquem felizes quando o profissional pergunta o que é síndrome de Williams, porque o pior profissional é o que finge que sabe. Então, de fato, nós que estamos nesse meio, às vezes, enquanto pais, sabemos muito mais que muitos profissionais, né? Então, nossa, o que eu digo assim, que o que eu aprendi com esse grupo, sabe, depois que eu tive o diagnóstico da Lara, que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender um pouco mais, né? Ainda tenho muito para estudar. Então, assim, todos os profissionais que chegam e perguntam o que que é, ou se você leva o material que está lá no nosso site da Sociedade de Síndrome do Williams, e eles demonstram interesse para a síndrome, fiquem muito felizes, porque, de fato, precisa ter esse elo e esse vínculo aí e mostrar para os profissionais que estão atendendo nossos filhos o que é a síndrome de Williams, né? Deixa eu ver aqui. A estenose supravalvar e a valvar moderada é considerada cardiopatias de alto risco para endocardite? A leve não é considerada, mas a moderada para alta alteração, ela já é considerada para elevado risco. Sim, e aí é necessária a indicação da profilaxia, com certeza. Eu não tinha certeza dessa resposta. Tirei foto antes de te perguntar, tirei foto da pergunta do Igor e mandei para uma tia minha cardiologista, e ela respondeu também exatamente isso, que as congênitas estão nesse grupo de alto risco para endocardite, e tanto as congênitas quanto as valvulopatias também. E a importância dessa profilaxia, ela também comentou, a doutora Ruth, como havia comentado mesmo. Isso é baseado na sociedade, nos guidelines da Sociedade Americana de Cardiologia, e eles costumavam lançar de 10 em 10 anos atualizações. A última atualização, ela cortou algumas indicações, ela foi mais conservadora, pensando no uso racional de antibióticos, né? Que a gente sabe que hoje tem ocorrido resistência bacteriana aos antibióticos, só que o INCOR, ele optou pela experiência clínica lá no ambulatório de preservar as indicações antigas, acho que são de 1994, 1997, se eu não me engano, a data, porque eles têm casos lá, por exemplo, na atualização, eles tiravam a indicação para quem tem marca-passo, e no INCOR eles decidiram manter, porque já teve casos de infecção endocardite pela ponta do implante do marca-passo. Então, casos assim, o INCOR opta por uma abordagem ainda mais conservadora em termos de indicação. E, consequentemente, eu acabei adotando também, pela minha formação, né, mantendo essas indicações. O Ayrton pergunta, mas como devo explicar no que interfere a síndrome na parte dentária da criança? Como ele deve Você me mandou explicar para o mensagem? profissional? Como, Ruth, não escutei? A pergunta dele é como ele deve explicar para o profissional de odontologia o impacto, a influência. Sim, ele pode citar, de cara, eu acho que ele traz mais impacto para a preocupação do profissional, é que ele pode ter, na síndrome de Williams existe uma alta prevalência, pode ter associado a alguma alteração cardíaca.
E aí, quando ele comentar a respeito disso, o profissional já vai ligar vários pontos, né? Sobre o uso do anestésico, como a gente comentou, sobre a indicação de profilaxia, sobre o uso de medicações. Ele pode também comentar a questão renal, envolvimento renal. Enfim, ele pode citar, comentar a respeito das condições sistêmicas gerais, e isso vai, com certeza, abrir um alerta para o profissional da odontologia, que mesmo não tendo especialização, formação na área, ainda na graduação, nós somos despertos para essa preocupação, né, do tratamento geral, pensando nas condições sistêmicas dos pacientes. Acho que agora respondeu. Se ficou um pouco de dúvida ainda, Ayrton, quiser ligar o microfone, fica à vontade também para conversar com a doutora. Eu acho que era isso, Ruth. Não temos mais nenhuma pergunta. Nossa, rendeu muito com as nossas perguntas aqui no chat. Foi muito legal tudo que você nos trouxe, muito relevante, todas essas informações. Fiquei muito feliz por você compartilhar esse seu conhecimento. Fiquei muito feliz também com a participação da doutora Mônica, que quando eu recebi o convite da Jo, eu já mandei para ela, falei, participe com nós, porque a doutora Ruth tem muito para nos trazer aí de informações de Williams. Eu agradeço, foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês, e me coloco à disposição também. Posso passar meu contato para a Jo, mesmo à distância aqui do Pará, a gente pode continuar respondendo algumas dúvidas, alguns questionamentos. Também posso indicar profissionais aí, que eu recomendo, são meus colegas aí no estado de São Paulo, e também a gente tem colegas de outros estados do Brasil, que atendem, que fizeram especialização também no HC, que é um hospital que oferece uma experiência ampla para a gente teve uma vivência intensa de residência, passando 12 horas ali no hospital, então foi muito bom. E eu me coloco à disposição, é isso, no e-mail, né? Acho que está projetado aí também, quem quiser entrar em contato. E eu agradeço muito, desejo boa noite a todos, né? Bom descanso. E um abraço na Jo, especial. Um abraço, meu amigo Paulo, não sei se ele está online. Enfim, a todos os presentes. E agradeço muito. E, bom, você falando essas perguntas tudo, eu tive tanta ideia que agora eu vou encher tanto seu saco. Então, estamos aí para o trabalho, com certeza. Maiara, você é minha cúmplice. A Maiara é Lá uma vamos pessoa maravilhosa. nós. Eu adorei conhecer a Maiara também. É muito simpática, uma pessoa maravilhosa também. Ruth, obrigada, tá? Já me foi um prazer te conhecer e quero conhecê-la pessoalmente, tão breve essa pandemia nos permitir. Ai, gente, esse ano o encontro nacional ainda vai ser online. Eu não vejo a hora que ele seja presencial para a gente se encontrar. Eu estou com saudade até dos meus acampamentos da escola, que quando faz o encontro, os pais que não têm condições de ir para o hotel, eu pego um colégio, cada um leva seu colchão. Não, gente, eu estou com saudade de tudo. Aí estão falando para mim participar da organização, eu falei, eu não sei nem participar, como organizar essa coisa online. Eu prefiro estar junto, pegar, abraçar, beijar meus beiçudos, receber aqueles beijinhos molhados. É isso que vale, né? Estou com muita saudade de tudo. Logo nós vamos ter essa oportunidade aí, né, Jo? Eu acho que o Igor levantou a mão, quer falar, Igor? Rapidinho, Ruth, a Lígia mandou um recado para você que ela não está assistindo a live porque ela está na estrada e porque essa live foi gravada, depois ela vai assistir com calma, tá bom? Tá ótimo. A Lígia foi responsável por tudo isso, né? Depois da Jo, e eu estou muito feliz de poder contribuir e estar atuando nessa área. É uma área que, assim, traz uma retribuição, um conforto no meu coração muito grande. Uhum. Bom, vamos lá. Cadê o Igor? Eu gostei dele. Não, foi o Ayrton, desculpa, eu falei foi o Igor. O Ayrton que levantou a mão. Ele tem vergonha de falar, então eu vou falar. Pode falar. Tudo bem? Tudo bom.
Tudo. Desculpa, eu acabei pegando só o finalzinho, né? Porque eu estava correndo aqui com as coisas de casa e ele que estava assistindo. Mas se você puder passar seu e-mail, Ruth, depois, que daí eu te mando como que eu posso dizer? As minhas dúvidas, para eu não tomar tempo de vocês. Certo, não, pode enviar. Eu não sei se está aparecendo a projeção ainda. Acho que não, né? Para mim, não. Não, está aparecendo aqui, mas depois nós podemos te passar, sim. Você está em algum grupo? Como que é seu nome? Juscelia, em todos. Você é dos Eu tenho pequeninos? Eu tenho você no Face também, Mayara. Se você puder me enviar. Sim, sim, eu te envio. Eu já vou tirar uma foto aqui. Sempre fico curtindo as coisas que você faz lá com a Lara. Tá linda! Então, eu te mando sim, Juscelia, pode deixar. Tá bom. Obrigada, gente. Mas só no finalzinho que eu peguei já foi muito bom, viu? Fiquem com Deus. Ruth, aqui deixa eu ver aqui. O Igor perguntou na linha da Roberta, que a Roberta antes tinha perguntado se tinha alguma profissional de Recife com experiência Williams que você conheça. Sim, eu sei de profissionais que estão lá, que inclusive são formados pela residência da HC, eu só não tenho alguns nomes agora de cabeça, mas eu sei que tem sim, ele pode ficar tranquilo, a gente pode encaminhar para ele, tem na Bahia, tem em Minas, tem em diversos estados, no Sul também. A gente tem um grupo de ex-residentes e a gente sempre pergunta lá, às vezes precisa de alguém do Brasil e a gente encaminha. Ótimo. Então, tá, o Igor, de repente, pode mandar um e-mail ali para o e-mail da Ruth, e aí a Ruth passa esses contatos, combinado? Certo. Então, acho que era isso, pessoal. Já é 10h20, prolongamos um pouquinho aí o tempo, mas fiquei muito feliz com todas essas informações, com certeza nos esclareceu muito, e a Jo que nos convide para próximas. Com certeza, né? Esse ano tá, mas o ano que vem a gente continua. Esse ano ainda tem muitas, né? Mas a gente vamos continuar. Sempre ter lives, tá bom? Combinado. Muito obrigada a todos mesmo. E Ruth, também em breve eu estarei aí, tá? Você está em Abaetetuba? Eu estou em Belém, Abaetetuba. A Jo, falei para a Jo, sou nascida em Abaetetuba, uma cidade que é próxima aqui em Belém, mas também estou sempre lá, final de semana, minha família é de lá, é uma cidade que eu gosto muito. Quem quiser visitar aqui o Pará, maravilhoso. aqui a gente come muito peixe com frito com açaí. Quem quiser vir, está convidado também para conhecer o estado do Pará. Gente, deixa eu mostrar a gralha que está do meu lado aqui. Olá! Essa é a Bia de Campos de Jordão. E a Bia fez uma cirurgia no rim, né? Foi aquela que teve parada cardíaca, lembra que eu pedi para rezar todo mundo? E a Bia está em casa porque a Bia ainda tem que fazer radioterapia, porque ela tirou 3 nódulos do rim, né? E aí, quando faz live, ela vem, fica, e eu não vai me mostrar, eu não vou falar. Então, fala, Bia, com o povo. Oi, gente. Oi, Bia, tudo bem? O que você está fazendo nessa hora, Bia? O que vocês estão fazendo nessa hora, gente? E está dormindo, né, Bia? O povo que fala, né, Bia? Esse é o povo, né? O povo. Então, tá bom, gente. Tchau. Tchau, Tchau, boa noite. Tchau, gente. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir, vai. Não. Então tá, gente. Então, gente, tchau. Vamos para a próxima. Tá bom? Beijo, obrigado a todos. Obrigado, Ruth. Obrigado, Mayara, Maurício, Lene, Pamela, Júlia, porque nós somos uma equipe, né? Como eu sou anta de internet, de computador, quem me ajuda são esse povo, porque senão nem teria live. É fofa. Beijo, obrigado. Tchau. Tchau, Maurício. Tchau, pessoal.